Contábeis da FACAP e hoje iremos falar sobre a contabilidade na gestão das finanças pessoais. Historicamente, os anos 80 são chamados de década perdida no que se refere ao desenvolvimento econômico. Nesse período, a inflação cresceu sem parar, resultando na recessão da economia e nos desempregos. Diante disso, a população brasileira teve dificuldade em manter um planejamento financeiro e controlar suas finanças. Em 1994, por meio da introdução do Plano Real, o Brasil obteve como resultado o controle bem-sucedido da inflação. A renda média per capita aumentou em quase 25% e cerca de 10 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza, enquanto 6 milhões superaram a pobreza extrema. Apesar do processo significativo no controle inflacionário e na redução da pobreza, os brasileiros não conseguem desenvolver o hábito de poupança. E nos dias atuais, surge a necessidade de desenvolver e aplicar os conhecimentos e técnicas contábeis nas finanças pessoais. O cenário atual aponta que existem indivíduos que possuem dificuldades em controlar suas finanças, ocasionando problemas na administração e planejamento de sua vida financeira. Normalmente, uma das causas para estes problemas reside na falta de conhecimento em finanças pessoais. Porém, alguns indivíduos que possuem noção ou conhecimento em finanças pessoais não conseguem aplicá-los em seu cotidiano por questões comportamentais. Conforme alguns estudiosos afirmam que não somos disciplinados em relação ao nosso dinheiro, não aprendemos a lidar com ele em nossa educação e nem temos a oportunidade de aprimorar nossos conhecimentos. Logo, não se tem o hábito de cultivar e garantir uma vida financeira tranquila e saudável. Dessa forma, o planejamento financeiro torna-se necessário, pois ele é um processo de gerenciar o seu dinheiro com o objetivo de atingir a satisfação pessoal. Controlar e planejar as finanças significa garantir tranquilidade financeira e alcançar os objetivos de vida de cada indivíduo. Sendo assim, as finanças pessoais caracterizam-se conforme o seguinte conceito. É a ciência que estuda a aplicação de conceitos financeiros nas decisões financeiras de uma pessoa ou família. Em finanças pessoais, são considerados os eventos financeiros de cada indivíduo, bem como sua fase de vida para auxiliar no planejamento financeiro. Atualmente, a maioria dos indivíduos, eles não costumam registrar seus gastos e suas receitas e também não avaliam sua situação financeira antes de adquirir qualquer bem. A consequência disso é que alguns indivíduos não conseguem pagar suas dívidas, além de não conseguir atingir seus objetivos pessoais. O risco desse hábito é aumentar seu endividamento, tornando cada vez mais limitado sair dessa situação. Terá consciência de que se usar suas finanças sem qualquer controle e conhecimento, elas trarão sérios prejuízos futuramente. E principalmente mudar os hábitos antigos é o primeiro passo para a implementação do planejamento financeiro pessoal. Contudo, o uso das ferramentas contábeis pode auxiliar o indivíduo a realizar suas convicções pessoais, visto que, por meio de um controle e planejamento financeiro, esse indivíduo terá significativas possibilidades de alcançá-las. A contabilidade estuda e pratica funções de orientação, controle e registros com o objetivo de fornecer aos usuários demonstrações e análises econômico-financeiras. Pode ser feita para pessoa física ou pessoa jurídica, sendo que a pessoa física é a pessoa natural, o ser humano. Na prática, a contabilidade é mais utilizada pelas pessoas jurídicas, mas os conceitos básicos da contabilidade podem ser usados em certos casos. Também para pessoas físicas. Entre as finalidades da contabilidade estão o controle e o planejamento. O profissional da contabilidade tem importante função nesse processo educacional e cultural. Ele deve se colocar à disposição e alertar a sociedade sobre os riscos de se gastar sem planejar. O profissional da contabilidade pode ajudar a sociedade ministrando palestras na comunidade, em empresas e universidades. Atuamos como consultores, ensinando e contribuindo com o planejamento, o controle dos custos e investimentos de pessoas jurídicas, mas também de pessoas físicas. Devido aos fatores históricos, diversas pessoas continuam agindo como se ainda estivessem na era da inflação constante, sem dar o devido valor ao seu dinheiro, surgindo então a necessidade de mudar a mentalidade desses indivíduos para que os mesmos consigam realizar um bom controle orçamentário. Aqueles que são desorganizados com suas finanças pessoais dificilmente terão um bom rendimento econômico, sendo alvo de elevados endividamentos e dependendo do seu trabalho para pagar os seus passivos. Devido a esses fatores, pode-se entender a relevância do planejamento
pois ele possibilita assumir o controle das finanças, escolhendo o melhor caminho. O planejamento financeiro tem como objetivo estabelecer uma estratégia para a acumulação de bens e valores, possibilitando a formação de um patrimônio de uma pessoa, alcançando seu principal objetivo, que é a tranquilidade e segurança financeira. Deve-se assegurar que o indivíduo gaste de acordo com suas possibilidades, ou seja, gastar menos do que ganha. Com isso, o problema encontra-se nos recursos contraídos de terceiros, o que deve estar devidamente controlado de acordo com a capacidade financeira do indivíduo. O primeiro passo de quem deseja fazer um planejamento financeiro deve ser reunir o maior número de informações possíveis sobre sua vida financeira, ou seja, extrato de conta corrente de investimentos, comprovantes de compras, comprovantes de renda e entre outros que ajudam o indivíduo na análise de sua situação financeira. É importante levantar o patrimônio que possui e o que deve ser para assim conhecer a real situação patrimonial com o objetivo de elaborar um planejamento financeiro de maneira adequada. Em seguida, é chegado o momento de estabelecer as metas e estratégias de investimento que irão possibilitar o alcance dos seus objetivos. Nessa etapa do processo, é importante observar se o risco de investimentos é compatível com o retorno esperado e o horizonte de tempo que se pretende deixar os recursos aplicados. Não menos importante que os demais passos é o monitoramento do plano. É importante saber que a disciplina é imprescindível para alcançar os seus objetivos e, mesmo assim, de tempos em tempos, revisões no trajeto podem ser necessárias. É importante sempre estar de olho no controle de receitas e despesas com frequência e, com o tempo, perceberá que este controle se automatiza no nosso cérebro. Quanto ao planejamento de investimentos, a recomendação é que seja revisado uma vez ao ano. Caso o cenário econômico exigir mudanças, as mesmas podem ser feitas sempre buscando a ajuda de um profissional. A educação financeira visa fornecer o conhecimento dos conceitos relacionados com a política monetária, mercado financeiro e a utilização de técnicas e ferramentas contábeis e administrativas, que possibilitam as pessoas a obterem estabilidade e sucesso financeiro ao longo da vida. Pode-se dizer que a educação financeira consiste no conhecimento necessário para gerenciar corretamente as finanças pessoais e administrá-las, ou seja, ter a capacidade de gerenciar seu ativo e passivo, tomando decisões essenciais quanto ao uso do seu patrimônio. Pensando nas consequências futuras, destaca-se o valor da educação financeira, que facilita ao indivíduo compreender e analisar os dados coletados e transformá-los em informações que servirão para a tomada de decisões. Investimentos. Os investimentos são aplicações de recursos em ativos com o objetivo de gerar algum tipo de retorno financeiro para o investidor, isto é, o proprietário de recursos. São diferentes da poupança, pois poupar significa deixar de gastar para juntar para o futuro, ou seja, ao investir são gerados novos recursos com o retorno das aplicações e ao poupar está evitando o seu consumo. Também difere o conceito afirmado que poupar é guardar dinheiro e investir é fazer dinheiro poupado render. Apesar de existirem diferentes formas de investimento, a maioria das pessoas possui algum receio em relação aos investimentos mais arrojados, aos desconhecidos, preferindo investir em fontes mais conservadoras, como a caderneta de poupança, o Tesouro Direto, o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, o LCI e o LCA, que é letras de créditos isentas de imposto de renda, o LC, letras de câmbio e fundos de renda fixa.